Bom dia, mulheres do ar. Estamos juntas para o nosso devocional ao vivo de sábado. Vamos chegando. Como que vocês estão? Bom dia, Luana. Tudo bem, querida? E aí? Como é que foi a semana? Oi, Mari. Tudo bem, meu amor? Marcinha. Vamos chegando, meninas. Temos muita coisa para conversar hoje. Graças a Deus. Oi, Keila. Tudo bem? Vamos chamando as mulheres para estarem aqui conosco. Como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Graças a Deus, né? Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo e a gente vai vencendo um dia de cada vez. Vencemos mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor. E como vocês já sabem, assim como a semana de vocês, a minha também foi correria. Mas eu levei um baita puxão de orelha do Senhor, vocês acreditam? Levei um puxãozão de orelha do Senhor. E quero compartilhar com vocês, porque eu acho importantíssimo compartilhar as coisas que eu passo no meu dia a dia, porque com certeza é o que você passa também. E a gente não está imune a nada. E assim, meninas, eu tava assim, uns dias muito atarefada mesmo. E eu estava assim, vencendo um dia de cada vez, sabe? Então eu acordava e me preocupava com o dia de hoje. Isso tá errado? Não, né? A gente tem que mesmo, já basta cada dia o seu mal. Mas também a gente não pode estar num ponto, num nível que a gente não... O tempo vai passando e a gente não vai percebendo. E eu tava assim. E foi passando, eu não fui percebendo. E quando eu estava no culto da semana passada, o Senhor me chamou a atenção e falou assim, que eu estava distraída. E nisso eu me lembrei. Bom dia para as meninas que estão chegando, bom dia. E nisso eu me lembrei de um dia aqui em casa, fazia tempo, que o Rafa falou para mim que era para eu focar no Mulheres do Alto. E eu falei, meu Deus, mas eu tô focada, ele tá louco, né? Tá doido. Só que no domingo, que o Senhor falou que eu tava distraída, eu me lembrei dessa palavra dele e falei, opa, né? E daí, meninas, o que aconteceu? Eu fui assumindo muitas coisas no colégio, né? E pega um aluno e precisa de reforço lá na escola, vai dar o reforço. E precisa substituir professora, vai e tudo mais. E eu fui indo. E o Senhor falou, você tá distraída? E era com as coisas aqui do Mulheres do Alto. Por quê? Essas outras coisas que eu estava fazendo eram boas e não tinha nada de errado, nada de mal. E também eu ia aumentar um pouco mais meu salário. Mas o Senhor falou assim, nenhuma dessas coisas eu pedi para você fazer a mais. E daí eu vi que a minha distração era essa, que eu estava desfocando, entendeu? Então, oi meninas, oi Dani, oi Sassá. Então eu me deixei, sem perceber, ser distraída por tantas outras coisas que eu tinha para fazer. Afinal, né, eram coisas boas, não tinha nada de mal, nada de errado, mas eu engolia o meu dia e o meu tempo. E o que eu quero trazer aqui para vocês, que foi assim o que o Senhor trouxe para mim, que foi isso. Tudo bem, não tem nada de errado e tá tudo bem, mas eu não pedi para você fazer nada disso. Por isso que tá cansativo. Por isso que tá ficando coisa para trás, né? E graças a Deus, daí agora já me retomei essa semana. E também graças a vocês, porque se não fosse vocês, sabe assim, Lari, e aquilo, Lari, isso, Lari, vamos... eu provavelmente iria ser engolida pelos dias, por aquilo que a gente sempre fala e que eu também falo, né? Que a vida é uma correria, que a vida tá passando e nós não estamos vendo. E eu fui passando e
e não percebi. Então, meninas, nós precisamos estar mesmo muito alinhadas com o Senhor. E é bem isso, Marcinha. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá esse discernimento e não nos deixa ficar cegas. Porque se eu permanecesse cega na minha distração, o plano e o propósito de Deus maior não ia se cumprir na minha vida. Ai, Lari, vamos pensar numa forma abrangente, numa forma maior. Ai, Lari, você perderia a salvação? Não. Lari, você estava fazendo coisa errada? Não. Lari, não. Mas eu também não estava focando no plano e no propósito que Deus já tinha colocado para mim. Entendeu? Então, meninas, sempre coloquem diante do Senhor todas as coisas que vocês forem fazer verdadeiramente, né? Cuide para você também não ser distraída por tantas e tantas coisas que a gente tem que fazer e tem que dar conta, né? Bom dia, Val, bom dia, Nice, bom dia, Verônica, bom dia. Sabe? Porque, gente, a demanda é tão grande, né? A gente, só por ser mulher, já tem uma demanda muito maior. É casa, é filho, é escola, é tarefa, é roupa, é não sei o quê. Então, a nossa demanda já é muito maior, por natureza. E se você for uma pessoa igual eu, que quer abarcar tudo, não vai dar. Não vai dar. Alguma coisa vai ficar para trás. E entre escolher deixar para trás o que eu gostaria de fazer, ou deixar para trás aquilo que o Senhor tinha já como plano para nossa vida, é melhor a gente deixar para trás aquilo que nós gostaríamos de fazer. Porque os planos e os sonhos de Deus a nosso respeito são muito, muito maiores e melhores do que os nossos, né? Então, minha querida, fique atenta para que você também não seja engolida e distraída pelas demandas da vida, pelas coisas. Ai, Lari, agora também vou deixar de fazer tudo. Não, né, gente? A gente sabe disso. Mas nem tudo também a gente precisa fazer. Nem tudo a gente precisa suprir, né? Tem coisas que outras pessoas podem suprir no nosso lugar e tá tudo bem. A gente não precisa estar suprindo tudo. Essa é que é a verdade. Então, eu tava nisso. Algumas de vocês perguntando para mim, Lari, quanto que vai ser? Qual é o valor do nosso encontro? Qual o dia nós já sabemos, é dia 8 de novembro. Como que vai ser? Qual é o horário e tal? E daí, logicamente, me ajudou a, assim, sabe, foi juntando tudo para eu parar e realinhar novamente, sabe? E ontem nós tivemos uma reunião, eu com as maravilhosas do núcleo, que vocês já conhecem, que estão aqui, e para alinhar os nossos próximos passos do Mulheres do Alto. E a conclusão que nós chegamos assim juntas, maior, é que é o tempo da gente avançar, é o tempo da gente colocar mesmo as coisas para fazer, para iniciar e fazer, né? Então, meninas, o nosso encontro presencial é dia 8 de novembro, das 3h30, então o check-in vai começar às 3h, né? Então, 3h, vocês vão chegando, vão conversando, vão, né? Ali se situando, e 3h30 nós começamos, até às 10 da noite, ou até quando for, né? A gente pôs 10 da noite. E o valor vai ser, meninas, me ajudem, R$80, não é isso? R$80. A gente já tem o link de inscrição, nós já vamos compartilhar, e nós temos uma outra coisa junto aqui para
falar com você isso, Dani. Vai lá, me ajuda, obrigada. Que antes do nosso encontro, nós vamos iniciar o curso Aprendendo a Ouvir o Espírito Santo. Eu estava devendo isso para vocês, né? Algumas estão assim me esperando esse curso. Eu sei que ele vai ser assim um divisor de águas, como um dia foi para mim num outro formato, numa outra plataforma que eu estava fazendo, né? Então, as meninas aí felizes, né, meus amores? E a gente vai começar, me ajuda, meninas, é dia 20 de outubro? Elas já me confirmam o dia. E o valor desse curso é assim, ó, vão ser 8 encontros. Como eu ainda estou, assim, terminando de desenhar ele, então pode ser que tenha uma variação, mas serão no mínimo 8 encontros, entre 8 a 10 encontros, no Zoom, através do Zoom, online, né? Então vai ser assim, nós vamos nos encontrar, vai ter a ministração, vai ter a aula, a ministração, a parte prática, e daí na outra semana nos encontramos de novo. Então vamos nos encontrar uma vez por semana, 8 a 10 encontros, estou terminando de definir isso. E o custo será isso, será R$120, né, meninas? Me confirmem. E quem for iniciar, então o nosso curso ele vai iniciar antes do encontro, vamos ter um encontro e o curso continua. Já foi tudo pensado, isso aí, quintas-feiras às 20 horas, obrigada. Já foi tudo pensado no sentido de aquelas que estiverem fazendo o curso e forem para o nosso encontro presencial, elas já é intencional para já estar se preparando para ouvir o Espírito Santo, entendeu? Para você poder ir lá, 23/10, meninas. Depois nós vamos pôr todas as informações bem certinho para vocês. Nós também já temos o link de inscrição desse curso. Então já foi intencionalmente a data definida para a gente já começar preparando as mulheres. Oi, minha querida. E daí elas vão desfrutar do nosso encontro e continuaremos depois. Então, só que quem for estar nos dois, no curso e no encontro, a gente vai ter um desconto especial. Aí o curso vai sair por R$85 e o encontro presencial por R$80. Tá bom, meninas? Para quem for fazer as duas coisas. Ou para quem for fazer o curso. Lari, eu vou fazer o curso e vou trazer uma amiga para fazer comigo. Ficou R$85 para cada uma, tá bom? Lari, é eu e a minha amiga, certo, meninas? R$120 somente o curso. Se for participar do encontro, R$85, entenderam? Então, o encontro, R$80, fechou, tá? O curso, 120 se você não conseguir estar no nosso encontro presencial, ou 85 se você estiver. Se você estiver, for trazer uma amiga, tem desconto. Tá bom, meninas? Nós vamos estar divulgando isso mais, nós vamos estar disponibilizando nos nossos grupos também no Instagram, aqui do Mulheres do Alto, e vocês me ajudem a espalhar essas informações, tá bom? Então, foi uma reunião muito produtiva ontem. Sobre o nosso encontro, meninas, vocês vão ver que ele vai estar bem diferente. O lugar é diferente, vai ser numa chácara. Então, assim, tudo que esse lugar vai poder proporcionar para nós, vocês não têm noção, sabe? Então, vai ser mesmo maravilhoso. Se esforce para estar. Invista no seu espiritual, sabe? A gente é tão acostumada a investir em tantas coisas na nossa vida e temos mesmo que investir, né? A gente investe na nossa saúde, nós pagamos uma academia, nós pagamos um pacote de
cuidados para o nosso corpo, né? E a gente precisa disso. Nós cuidamos do nosso alimento, nós cuidamos de tantas coisas e precisamos cuidar do nosso espiritual. Entenda como um investimento, e realmente é, porque se o nosso espírito está ok, as outras coisas ficam mais leves. Hoje eu peguei meu WhatsApp para colocar em dia e eu estava ali lendo e ouvindo os áudios e mensagens, e uma mulher do alto me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz. Todas elas eu amo, mas essa me chamou muita atenção, que foi assim: ela me mandou uma mensagem, ela já tinha me mandado semana passada, falando que queria estar aqui com a gente ao vivo, mas não conseguia, expliquei que era pelo Instagram e tudo mais. E daí, durante essa semana, ela me mandou mensagem, e eu consegui ouvir agora, e ela dizendo que ela, sendo grata por receber os devocionais e ouvir todo dia, porque ela estava num grupo de investidores, ela e outros investidores, e eles investiram em uma pessoa, uma ferramenta que deu o golpe naquelas pessoas daquele grupo, sabe? E ela falou assim: Lari, é claro que eu e meu marido, nós estamos assim muito chateados, porque a gente foi lesado e a gente foi enganado. Mas, por outro lado, olha como os olhos, quando a gente tá com o olhar do Senhor, bom dia, meu amor. Quando a gente tá com o olhar do Senhor, quando a gente tá alinhada com Ele, é diferente. Ela falou assim: mas, Lari, eu pude ver a diferença que eu e meu esposo estamos encarando isso com aquelas pessoas que estão no grupo, porque elas estão literalmente desesperadas. A fala delas é uma fala de ódio, é uma fala de eu quero matar, eu quero não sei o quê, e tarará, e outros assim, tendo crises e crises emocionais, sabe? E nós, Lari, nós ali, como eu te disse, estamos chateados, estamos assim, tristes, né? Vamos correr atrás do que é nosso de direito, mas a gente tá equilibrado, a gente não tá assim, eles estão estranhando. Gritou aos olhos dela e do esposo dela a reação das outras pessoas e a diferença delas, da deles. E ela falou: Lari, eu tenho certeza que é por conta dos devocionais que tem me alimentado todos os dias, porque essa semana foi fundamental para mim ouvir os devocionais. Foi o meu alimento, assim, que me acalmou. Então, meninas, é sobre isso. Vocês estão entendendo? É sobre nós cuidarmos do nosso espiritual, para a gente conseguir lidar com as coisas da vida de uma forma que não nos traga doença. Doença emocional, doença física, sabe? Lembra da mulher do voo que eu falei para vocês, da minha amiga? Que nós estávamos orando pelo esposo dela e ele veio a falecer? Então, ai, eu sei, Mari, mas olha, tá? E depois eu quero falar com você, tá, Mari? Você me chama ali, tá? Por favor. E ela aprove ao Senhor, bom dia, meu amor, recolher o esposo dela, né? Então, meninas, o que acontece? Ela pegou e eu mandei mensagem pra ela e tal, não sei o quê. E hoje, eu mandei mais uma mensagem pra ela ontem, e ela me respondeu e eu estava lendo. E é assim, é surreal a forma que ela nos responde, a forma que ela está encarando, que ela está vendo. Ela falou assim: Lari, no meio de tanta dor, no meio de tanta saudade, porque o que mais está me pegando, Lari, é a saudade avassaladora. Mas no meio de tudo isso, Lari, eu tenho sido tão abraçada, mas tão abraçada por pessoas, sim, mas pelo Espírito Santo. Eu tô sendo tão cuidada por ele que eu não consigo nem explicar. Olha isso, gente. Olha isso. Então, nós precisamos investir no nosso espiritual, viu? Então, se você tem a possibilidade de estar no nosso encontro presencial, venha.
vai ser simplesmente incrível. Se você quer se aprofundar nas coisas de Deus, quer aprender a ouvir o Espírito Santo, sabe, tudo que a gente fala é isso. Ouça, escolha o caminho de Deus, ouça a voz de Deus. Você vai na igreja, o pastor fala, ai, mas obedeça o que Deus está te direcionando. Mas como se eu não estou conseguindo ouvir? Esse curso é para isso, para você entender as formas que o Espírito Santo fala, entender qual é a sua forma e poder ter essa intimidade com Ele diária e que ninguém vai tirar de você, ninguém. A maior, sabe assim, gente, a coisa que eu mais falo assim, Senhor, eu não abro mão disso, é dessa intimidade que eu tenho com Ele, desse nosso relacionamento. E isso ninguém tira de você. Então, se você puder, se organize e venha estar com a gente. As turmas não vão ser grandes e não podem ser grandes, porque vai ser pelo Zoom. Nós vamos ter, eu e as meninas do núcleo, nós vamos ter um cuidado particular, especial com vocês. Então, não serão turmas grandes, tá? Se precisar a gente abrir mais de uma turma, nós vamos ver como que nós vamos fazer com outras datas. Mas já adianto que não tem condições de ser muito grande, porque a que eu fiz era muito grande. E ainda assim, né, quando eu fiz o curso, eram muitas mulheres e ainda assim o Senhor me encontrou. Mas, para o nosso formato, eu quero fazer uma coisa mais íntima, tá bom? Assim que o Espírito Santo me trouxe, uma coisa mais íntima, mais particular. Então, eu prefiro fazer mais de uma turma, né? Nem que dê um pouco mais de trabalho, mas que seja mais enxuto, tá bom, meninas? E nós vamos falando dessas informações, nós vamos trazendo de novo. Ai, meu Deus do céu. Que pena, né, gente? E sabe daí, eu fico louca com as mulheres que estão em Curitiba e região metropolitana e não vão, porque elas estão ali, vocês dariam tudo pra estar ali, né? Vocês dariam tudo pra estar pertinho, pra poder ir. Então, mulheres de Curitiba e região metropolitana, não fiquem de fora, por favor. Olha aqui, tem mulheres que gostariam muito de estar, mas não conseguem, porque estão a mais de 1.000 quilômetros de distância de nós. Porque elas estão em outro país, entendeu? Mas gostariam muito de estar aqui. Então, por favor, não perca essa oportunidade se você já tem esse privilégio de estar perto da gente. E vai vir gente de todos os estados, gente. Eu sei que vai vir, sabe? Então você que tá ali pertinho, até eu, Santa Catarina, que tô aqui, sabe? Glória a Deus, Sassá. Até eu, que tô aqui, é perto. Pegar o carro e viajar 3 horinhas, é perto. Olha aí, vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, vem de Minas Gerais, vem de tudo que é canto. Então, mulheres especialmente de Curitiba, região metropolitana, Santa Catarina, aqui onde eu tô, por favor, não perca essa oportunidade, tá bom? Mas vamos para o nosso devocional de hoje, porque o Senhor tem algo também para nos entregar hoje. Ele é tão maravilhoso, Ele sempre tem um pão fresco do céu para nós. E isso é incrível, tá bom, meninas? Então, 2 coisas. Fique atenta às distrações, por mais que sejam coisas lícitas e coisas assim que você julga que são boas, fique atentas para você não se distrair, tá? E outra coisa, invista no seu espiritual. Invista no seu espiritual. A Marcinha vem lá de Mar da Espanha. Pensa, são quantos quilômetros, Marcinha? Será que é o quê? Uns 700 quilômetros? Não sei. Só sei que ela tem que pegar ônibus e avião e ônibus e coisa arada. Entendeu? Eu entendo, tá? Que tem algumas que gostariam e não vão conseguir. Mas até novembro, gente, muitas coisas podem acontecer. Você coloca diante do Senhor, viu? A sua vontade. Senhor, eu quero muito estar lá. Os meus olhos está impossível de eu ir. Mas o Senhor, né, é o Deus do impossível. Se o Senhor quiser que eu vá, por favor, haja em meu favor. Tá bom, meninas? Vamos orar para a gente começar? Mas é muito longe, né, Marcinha? Glória a Deus. Eu quero orar, meninas. Vamos orar para a gente começar, fazer a leitura,
receber o pão do Senhor. Você lembrou essa semana que nós estamos encerrando hoje do Espírito Santo? Deu um bom dia para Ele? Lembrou do seu Paracletos? Eu lembrei todos os dias, precisei dele e agradeci a Ele por Ele trazer esse discernimento e por Ele me mostrar quais coisas eu deveria dizer não. Inclusive, eu disse não para coisas ministeriais, tá, meninas? Então, a gente precisa estar muito afinada com o Senhor e não deixar misturar. É difícil, tá? Ah, que legal! Você vai amar, tá, Keila? Você vai amar. E é difícil, meninas, a gente não misturar, por exemplo, o que a gente acha certo, o que a gente acha que é bom, e aquilo que o Senhor também acha certo e acha que é bom, mas que não é pra gente fazer. Que tem outra pessoa pra fazer, que pra nós ele tem outra coisa, né? Então, dentro desse discernimento que o Espírito Santo trouxe pra mim, que o nosso Paracletos, ele me direcionou, eu alinhei algumas coisas e uma delas também foi ministerialmente. E eu disse não para algo ministerial. Meu Deus, Lari, você disse. Eu disse, gente, porque não é tudo que nós temos que abraçar. Entendeu? Ah, um roxinho com a capinha meio roxa? Ai, é tão demais, né? Ah, menina, tá me dando até vontade de ler de novo esse livro. Sabe, meninas, às vezes até ministerialmente nós temos que nos posicionar, tá bom? Mas isso é uma coisa particular de cada uma. É amarela, é bem amarela, isso mesmo. Eu falei que eu ia colocar nos grupos, né? Eu vou colocar, tá? Perdão, falei pra vocês que eu tava distraída. Eu vou colocar. Gente, tem na Amazon, eu vou colocar o ali pra vocês. Até na Shopee tem, tá? Até na Shopee tem pra vender. Então, meninas, depois me manda pra eu ver, tá? Então, meninas, sim, a gente vai precisar dizer não para algumas coisas. E como eu disse, são coisas particulares. Eu precisei dizer não para algumas coisas, você vai precisar dizer não para outras ou sim para outras, né? Às vezes você tá muito, assim, apática e vai precisar assumir algumas coisas. Por isso que ele é o nosso Paracletos. O personal, ele é isso, ele trata da gente individualmente. A gente não vai lá na academia e pega aquele plano que é para todo mundo, né? O personal não, ele vem, ele analisa a gente, ele escuta, ele vê o que a gente gostaria, ele vê o nosso biotipo e ele prepara um treino específico para nós. E assim também é o nosso Espírito Santo de Deus. Ele age de forma específica. Então, para você, ele vai trazer pontualmente o que você precisa dizer não, o que você precisa dizer sim. Para mim também, tá bom? Então, por isso que nós temos que estar muito alinhadinhas. Então, essa semana, meninas, eu agradeci muito a ele. Ele foi mesmo bem pontual comigo e foi tudo tão leve e ao mesmo tempo eu fiquei assim, meu Deus, Larissa, olha só, né? Não deixe ser enganada, engolida e tudo mais. Olha lá. Não precisa de nenhum livro, tá? Eu vou estar disponibilizando todo o material para fazer o nosso curso. Você precisa da Bíblia e de um caderno seu de anotação, para você ir anotando as coisas, tá bom? Vamos orar então para nós começarmos? Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Senhor, pelo alinhamento, obrigada por cada vida aqui, família representada, Espírito Santo de Deus. Te adoramos, amamos, precisamos te ouvir. Fala conosco mais esta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha liberdade em nosso meio. Estamos aqui porque queremos receber pão fresco do céu, direção para onde devemos ir, o que devemos fazer, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém? Meninas, ontem na nossa reunião,
A Val falou uma coisa que eu não tinha me ligado, porque vocês sabem, né? Esse aqui é o nosso livro, tá? Do devocional que a gente tá lendo. Bom dia. Ai, que delícia acordar agora. Olha só. Promessas de Deus, depósitos no banco da fé. Certo? Charles Spurgeon. Como vocês sabem, eu não faço a leitura antes, né? Eu faço aqui junto com vocês. E mais uma vez eu pude me testar na questão de que realmente, gente, eu não posso ser muito programada, porque eu não fluo. Já volto aqui no devocional, tá? Vou só fazer um parênteses. Essa semana a gente teve reunião de pais no colégio, né? Foi quarta-feira, reunião de pais. E eu programei. Foi uma reunião diferenciada, eu fiz na capela da escola, então eu não pedi data show, não pedi nada. Então foi uma conversa com os pais, né? E eu anotei ali alguns pontos, algumas frases, algumas coisas. Pergunta se eu consegui ir pelo roteiro que eu anotei. Eu até tentei, sabe? No começo eu ia ali, eu falei, olha, gente, falei pros pais, né? Olha, hoje a gente não tem o data show, então eu trouxe aqui minhas anotações, eu vou dando uma olhadinha aqui, tá, meninas? Eu falei pros pais, né? Eu vou dando uma olhadinha aqui nas minhas anotações e a gente vai conversando. Aí no começo eu quis ser bem direitinha, bem certinha, né? Anotando ali o que eu já tinha pensado e tudo. Mas não dá, gente. Eu fico travada de uma forma que não parece que sou eu. Fico meio retardada, não sei o que é. Fico assim, muito travada. Aí quando eu decidi pôr o papel do lado, aí eu pus o papel, minhas anotações do lado, pronto. Aí a reunião fluiu, eu lembrei de tudo, até de mais coisas. Então eu sou assim, fazer o quê? Tem gente que precisa estar ali com o script e tá tudo bem. Mas, né, aí eu falei, eita Deus, eu não dá, né? Pra mim tem que ser mesmo fluido. E daí, a Val ontem no nosso encontro, ela falou pra nós sobre que no final eu não tinha percebido, que no final, não sei se você percebeu também, nas últimas páginas do nosso livro, do devocional, tem aqui, vamos por assim, uma palavra rema para a semana. Por exemplo, cadê aqui? Agosto, setembro, né? Então, olha lá, de 21. Olha isso, gente. Tá lá na página 379, quem quiser acompanhar comigo, tá? Obrigada, Marcinha, de colocar aqui o nome dos que quiserem ofertar aqui no Mulheres do Alto, tá? Depositar a sua semente de oferta e gratidão aqui. O nosso Pix vai ficar fixado, tá, meu amor? A gente ora constantemente para que os seus celeiros transbordem. E daí diz assim, ó, quer ver? Deixa eu só voltar aqui. Pera lá. Tá funcionando, gente, tá bombando. Meu Deus. E daí, tem ali, por exemplo, ó, eu vou lá em novembro. Então, como hoje é o quê? Dia 20, né? Eu vou ler, ó, de 18 a 25 de novembro. A palavra para o Senhor para nós é segurança. Tô na página 379, tá? A palavra para nós é segurança. E o versículo chave, o versículo rema deste período de 18 a 25 está em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas, olha isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uhul, que coisa mais linda! Nossa, gente, eu tô em novembro. Ai, Larissa, isso é demais. Então, essa palavra acho que era pra mim mesmo. Setembro, Larissa, setembro, acorda. Ainda bem que eu tenho vocês. Eu tô lá no nosso encontro de novembro. Olha onde tá a minha cabeça, gente. Olha lá, então, tá na página 378. Abre comigo lá, 378. Vocês dão risada, né, gente? Vocês dão risada comigo, oxa. Ó, a gente seria do dia 16 ao dia 23 de setembro. Que lindo. Diz assim, o tema é
misericórdia de Deus, viu? E o versículo de Salmo 103, 17 e 18, agora tá certo. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para os que lembram dos seus preceitos e os cumpre. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Ai, Val, eu achei isso tão maravilhoso, viu, meninas? Depois você vai lá, dá uma lidinha nas semanas. Eu já tô querendo até ler na semana do meu aniversário. Ai, que legal, gente. Eu amei isso. Então, depois você vai lá. Então, para essa semana, são as misericórdias do Senhor que se renovam a toda manhã. E a justiça dele está sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e lembram e cumprem os seus preceitos. Uau! Que maravilhoso! Mas vamos para a leitura de hoje. Hoje é dia 20, né? Então, vai até o dia 23. Não vai bater exatamente com a semana, mas a gente vai lendo assim, tá? A palavra-chave da semana. Então, hoje é dia 20 de setembro. O título do devocional de hoje é... Viu, Val? Eu também não tinha lido. Que lindo. Disposição perfeita. A leitura sugerida está no livro de Salmos, o Salmo 110, versículo 3, que diz assim: apresentar-se-á voluntariamente a teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. Meu Deus, ontem a gente estava falando isso no nosso grupo Meninas como o Espírito Santo, porque assim, ó, Mulheres do Alto, ele tem uma unção, o Senhor derramou uma unção específica sobre nós, no sentido de nós conseguirmos trazer para vocês uma profundidade de evangelho de uma forma simples e de uma forma prática para o nosso dia a dia. E o Senhor trouxe bem isso, que o simples não é sinônimo de falta de profundidade. Porque lendo esse versículo, nesta versão que está aqui, eu vou ler novamente, ver se você entende alguma coisa, tá? Seja sincera com você mesma, olha lá. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. A gente iria desistir, é verdade, de fazer leitura, não estou entendendo nada, tá? Fica com essas leituras rebuscadas. Mas olha como o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso e existe essa unção sobre nós de pegar uma palavra profunda dessa e trazer de uma forma leve e prática para o nosso dia a dia, né? Vamos ver então o que o Senhor tem para nós hoje. Bendito seja o Deus de graça por assim ser. Ele tem um povo a quem ele escolheu na antiguidade para ser sua porção única. Eles, por natureza, têm vontades tão obstinadas como o restante dos filhos perversos de Adão. Mas quando chega o dia do seu poder e a graça manifesta sua onipotência, tornam-se dispostos a arrepender-se e a crer em seu Jesus. Ninguém é salvo involuntariamente, mas a vontade docemente se rende. Que poder admirável é este que nunca viola a vontade e ainda assim a governa. Que lindo. Deus não arromba a fechadura, mas abre-a com uma chave mestra que somente Ele pode manejar. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Agora estamos dispostos a ser, fazer ou sofrer o que o Senhor desejar. Se em algum momento nos tornamos rebeldes, Ele apenas precisa ouvir sobre nós com poder. Ele apenas precisa vir sobre nós com poder e imediatamente corremos de todo o coração em direção aos seus mandamentos. Que este seja um dia de poder para mim, com algum nobre esforço, para que a glória de Deus e para o bem de
meus companheiros. Senhor, estou disposto. Não posso esperar que este seja um dia de teu poder? Estou inteiramente à tua disposição, voluntariamente sim, ansioso para ser usado pelo seu poder, pelo Senhor, para os teus santos propósitos. Ó Senhor, não permitas que eu precise declarar, pois o querer, o bem está em mim, porém o efetuá-lo. Mas dá-me poder, como me concedes a vontade. Meu Deus do céu. Vamos ler esse versículo, meninas, lá no Salmo 110, versículo 3. Pega a sua Bíblia, esteja com ela. Ela é fundamental, viu? Ela é fundamental, ela tem que estar junto com você. Ela é palavra viva, ela é a transformação. Nós vamos lá em Salmos, quase no meio da Bíblia, 110 e versículo 3, se eu não me engano, né? Sim. Diz assim. Eu vou ler desde o primeiro. Gente, eu vou ler esse salmo todo, ele é tão curtinho, tá? É do 1 ao 7. Então, o Salmo 110 é um salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos e eles serão humilhados diante de você. Versículo 2. O Senhor dará o cetro do seu poder, começando por Sião, e dirá, domine no meio dos seus inimigos. E agora o 3. Quando o rei revelar todo o seu poder, o povo se apresentará de livre vontade para servi-lo. Os jovens vestidos com roupas sagradas são tantos que parecem as gotas do orvalho brilhando quando o sol nasce. Esse rei é Jesus, gente. Quando o rei for revelado às pessoas de forma verdadeira, de forma simples, de forma prática, como ele é, sem interesses pessoais, sabe? Sem barganhas pessoais, quando o Senhor, o Rei dos Reis, for revelado às pessoas, com o seu poder, os povos se apresentarão, se achegarão a Ele livremente, por livre e espontânea vontade. As pessoas vão se render ao Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Os jovens, olha que coisa mais linda isso. Os jovens vestidos com roupas brancas, sagradas. Eu já vi branco, eu falei branco porque minha mente está vendo um monte de coisas brancas. São tantos que parecem as gotas de orvalho brilhando quando o sol nasce. 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, foi escolhido por Deus da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita, ele destruirá os reis no dia da sua ira. Ele julgará e castigará as nações, enchendo a terra de mortos, esmagará a cabeça de governantes em toda a extensão da terra. Na sua marcha, o rei renovará suas forças, bebendo águas dos riachos, e passará de cabeça erguida. Aleluia. Gente, a justiça de Deus não passará desapercebida, ninguém enganará a justiça de Deus, porque a justiça dos homens, nós vemos diariamente que existe engano na justiça dos homens, sabe? Homens julgam de acordo com seus próprios interesses, sabe? É verdade. Glórias a Deus. Homens julgam de acordo com seus próprios interesses, mas Jesus, ele julga de acordo com os preceitos celestiais. Não importa quem seja, não importa o título, não importa a conta bancária, não importa qual benefício vai receber ou não vai receber. Vai, Dani, um beijo, tá? Amo você, Deus abençoe em tudo que você fizer. Manda um beijo para sua família, tá? Sabe? Então, homens julgam de acordo com seus próprios interesses.
Homens dizem o que é certo e o que não é certo fazer, determinam coisas de acordo com seus próprios interesses, e isso está dentro e fora das igrejas, infelizmente. Né, gente? É lógico que existem igrejas muito corretas e damos graças a Deus por isso. E se você está numa igreja dessa, honre a sua igreja, honre o seu pastor, a sua liderança, mas esteja sempre atenta, porque, meu Deus do céu, as igrejas estão se vendendo por nada. As igrejas estão, sabe, formulando os seus cultos de forma não para agradar a Deus, mas para agradar pessoas, para atrair pessoas. Gente, eu recebi, alguém me mandou, não foi uma mulher do alto, um Instagram de um pastor combinando o que ele ia fazer no culto para poder enganar os fiéis. Fala sério, sabe? Ai, vamos colocar algumas pessoas aqui, algumas ali, e daí eu vou trazer uma palavra de revelação. Tá bom, meu amor? Ainda estamos conversando. Eu vou trazer uma palavra de revelação, e porque é isso que o povo quer ouvir. O que é isso, gente? O que é isso? Outras igrejas, sabe, vendendo, fazendo assim, um comércio das coisas do Senhor. Ai, o não sei que santo, não sei que. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter alguns símbolos, algumas coisas. Se eu vou, por exemplo, num evento, em algum lugar, eu gosto de comprar algo que me traga a memória. Isso também está na palavra de Deus, né? Pra gente construir nossas memórias. Então eu gosto de trazer coisas que me tragam a memória, né? Eu gosto de comprar, eu vou num lugar, aquilo me marcou muito, né? De ter alguma coisa daquele lugar para me trazer a memória. Isso tá tudo bem. Só que eu tô falando de, né, igrejas que enganam os fiéis, porque isso aqui é santo. Santo é só o Senhor. Santo é só o Senhor. Nada nem ninguém mais é santo, sabe? Então, os homens enganam a si e enganam outras pessoas o tempo inteiro. E tá aí para todo mundo ver. Eu não tô aqui falando uma coisa que é novidade, não. Tá aí para todo mundo ver. Agora, né, parece que tá uma onda de profeta. É profeta mirim, é profeta não sei o quê, é profeta não sei o quê. A minha veia é profética. O Senhor me levantou como uma mulher profética. As mulheres do núcleo que estão debaixo aqui de mim, elas, né, do que o Senhor derramou sobre a minha vida, elas também estão nessa unção profética. Mas a gente fala e faz com muito temor do Senhor. A gente não está preocupado em falar alguma coisa só para agradar. Quando a gente fala uma coisa, é porque o Senhor colocou no nosso coração. Sabe? Então, que é isso? A Anice, que é uma mulher do alto, né? Eu ouvi o áudio dela, estava conversando com ela no encontro das Cinturetes do ano passado. Eu entreguei uma palavra sobre direção, sobre conseguir dirigir, e ela se cumpriu na vida da Anice 1 ano depois. Ela venceu o bloqueio que ela tinha de dirigir, tirou carteira, agora está vencendo, né? De ir em lugares mais movimentados, mas já está vencendo. A palavra liberada se cumpriu. Tá entendendo? Nesse mesmo evento foi acho que foi como é o nome dela? Esqueci. Ela me chamou depois sobre a questão de engravidar. Ela engravidou, perdeu a bebê, engravidou de novo e tá com a bebê no colo. Então, assim, sabe, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Cada um vai ser cobrado por aquilo que faz e fala. A Lia. Isso, sabe? Em nome de Jesus. E a justiça também, fora das igrejas, as pessoas andam de interesse, por interesse atrás de interesse, uma ganância financeira, uma ganância de querer ser alguém, algo. Para com isso. Para com isso. O único que é alguma coisa aqui é Jesus. O único que merece alguma coisa aqui é Jesus. Oi, Mi! O único que merece alguma coisa aqui é Ele. O único que é santo é Ele. O único que não erra é Ele. O único que julga com justiça é Ele. Porque nós somos tudo errado.
Por mais que a gente tenta acertar, a gente ainda faz besteira. Sabe? Uma coisa é você honrar, você respeitar, sabe? Você ter alguém como referência, e é importante ter. É muito importante, porque a sociedade hoje, a maioria dos jovens, inclusive, estão perdidos por falta de pessoas de referência, entendeu? Só que ser referência, você ter alguém como referência, do primeiro encontro que a irmã iria engravidar pelo lado direito, ela não tinha. É verdade, é verdade. Vocês estão entendendo, gente? Isso aí, Val, pessoas se vendendo, pessoas falando mentiras, pessoas postando coisas que não fazem, que não vivem, porque é o que vai engajar. Engajar o quê, gente? Pelo amor de Deus, o nosso engajamento tem que ser com o Senhor. Eu já tô com ranço dessa palavra, vocês acreditam? Eu tô com ranço dessa palavra engajamento. Porque, não sei o que, tem engajamento. Engajamento, caramba, eu quero engajar com o Senhor. Eu quero estar engajadinha com o Espírito Santo. Se isso... Agora, depois aí, um monte de... Aquele homem que morreu nos Estados Unidos, que foi assassinado covardemente, né? Por defender um partido político, independentemente disso. Não vou entrar aqui em política, não adianta que eu não discuto política. Mas a forma que ele foi assassinado ali foi uma forma covarde. E daí, alguns pastores, porque ele era um homem de Deus, alguns pastores se pronunciando, pastores famosos, não era nem se pronunciando, eram ali colocando publicamente ali, fazendo uma oração em favor daquela mulher que perdeu seu marido, tá com os filhos, aí depois dizendo, colocando lá o índice do Instagram, que perderam milhares, milhões, sei lá quantos seguidores, porque isso, o Charlie, obrigada, gente, porque o pastor está defendendo o Charlie, gente, ele fez uma oração pela família, pelo amor de Deus, e daí sai um monte de seguidores. Deus que me perdoe, pode sair todo mundo se for para ser dessa forma. Não. Então, gente, a palavra do Senhor está dizendo para nós o seguinte, que quando o Senhor Jesus for revelado para as pessoas da forma real que Ele é, não da forma enfeitada como as pessoas fazem, da forma verdadeira que Ele é, não da forma criada pelos homens, as pessoas se rendirão a Ele e ao nome dEle de forma voluntária, de forma natural. Elas virão e reconhecerão que Ele é Senhor, que Ele é Deus e vão querer estar com Ele, vão querer caminhar com Ele. Mas agora, pra gente ir num encontro... Ai, desculpa, gente, que eu tô falando, tá? Não sei nem por que eu tô falando tudo isso. Mas agora, pra gente ir num encontro de mulheres, tem paleta de cores. Se você não for com aquela paleta, você tá meio fora. Para com isso. Jesus, para ministrar lá pras multidões, usava paleta de cor. Pelo amor de Deus. Eu amo andar na mesma paleta com a minha família. A gente sempre teve isso. Se vocês verem minhas fotos de Natal e Ano Novo, é que eu não tenho muitas, né? Mas no meu Instagram particular, lá de muito tempo atrás, em datas assim especiais, Natal e Ano Novo, eu gosto muito de as meninas e o Rafa, a gente tá com a mesma cor. Mas isso é uma coisa minha, particular minha e da minha família. E tá tudo bem. É isso aí, Dani. Agora, eu deixei, tá, meninas? Eu deixei de ir num evento aqui em Curitiba, aqui em Itajaí. Tô falando pra vocês. Aqui em Itajaí, onde todo mundo queria ir, porque ia estar a pastora tal, e a pastora tal, né? E não sei o quê. E daí, porque quando eu fui lá ver a inscrição, a primeira coisa que aparecia é paleta de cor. Ali eu já travei e falei, não vou. Perguntei pro Espírito Santo, é pra eu estar nesse lugar? E se for pra eu estar, eu vou com a paleta bem diferente. Eu não vou com essa paleta aqui, não. É pra eu estar nesse lugar? Aí o Senhor falou, não. Bem calmamente. Eu falei, obrigada. Então não vou. E fui convidada 1, 2, 3 vezes por pessoas diferentes, tá? E não fui. Que é isso? Exatamente. Olha esse absurdo que a Roberta falou. Paleta para cada ministério. Então, eu sou do ministério de louvor, a paleta é tal.
ministério de intercessão para tentar, pelo amor de Deus. Agora eu tenho que reformular meu guarda-roupa para poder estar na presença de Deus? Gente, nós não estamos falando coisa louca aqui não, tá? Nós estamos falando o que está acontecendo nas igrejas. E posso falar o pior para vocês? Essas igrejas estão lotadas. Essas igrejas estão lotadas. Tá bom para você? Tá lotado. Porque o povo parece que gosta de ser enganado. Ou porque está sendo pregado um Jesus que não é de verdade. Porque quando a gente prega o Jesus que é de verdade, o dia que eu estiver falando uma besteira aqui, vocês vão ser as primeiras a identificar. Porque vocês estão aprendendo a conhecer o Jesus de verdade, o Espírito Santo de Deus de verdade. É verdade, Sassá. É verdade. Então, minha querida, se você está numa igreja correta, se você está numa igreja que ainda se prega a palavra pura do Senhor, honre a tua igreja. E se você não está, minha querida, saia, não tenha medo. Ai, meu Deus, você vai perder a cobertura espiritual. Vai perder o quê? Jesus é a tua cobertura espiritual. O sangue de Jesus está sobre a tua casa, nos umbrais da tua casa. Você vai perder a cobertura de quem? De homens? Ah, pelo amor de Deus. Porque um dia eu acreditei nisso. Um dia, quando eu saí de uma igreja, porque agora você e a tua família estarão descobertos espiritualmente. Vocês estarão à mercê do inimigo. Ah, para com isso. Tá vendo? Dá uma revolta santa na gente, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Peça todos os dias, Espírito Santo, eu não quero. Você acredita nisso, Maria, é verdade. E quando eu estava saindo daquela igreja, eu e o Rafa, e foi falado isso para nós, os pastores titulares da igreja, quando eu passei pelo a última lajota da igreja, eu parei o Rafa e eu falei, sim, eu deixo isso. Eu falei, nós deixamos neste lugar toda a carga que tentaram jogar sobre nós em nome de Jesus e nós somos guardadas pelo Senhor. Eu acho que Não, mas eu não tô falando disso, Rebeca, presta atenção. A gente tem uma camiseta do Ministério Infantil, ok. Eu também entendo que é para organização. Tem a camiseta do Intercessão, tem a camiseta daqueles do Boas-Vindas. Tudo bem, eu não estou falando disso. Mas eu acredito que na sua igreja, a parte de baixo, elas podem ir livremente, ou calça jeans, ou calça preta, ou, né? Eu acredito que sim. Eu estou falando quando se impõe uma coisa. Entende? Agora, eu trabalhei em igrejas que eu fui do Ministério Infantil, tinha a camiseta do Ministério Infantil, eu entendi, foi até bem boa a tua colocação, é isso mesmo. Concordo que é para organização e tá tudo bem. Agora, tem que pagar a camiseta para batizar, que isso aí vocês devem ter visto também. Ah, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Agora, para fazer o batismo tem que pagar, comprar a camiseta, senão não pode batizar? Ah, por favor. Não, né? Tem a camiseta do batismo disponível, igual lembra que eu falei no começo? Eu gosto de comprar coisas que me trazem a memória. As meninas, quando foram batizadas, tinha a camiseta do batismo disponível para venda, para quem o quisesse ou não. Não era uma obrigação, né? Só pode ser batizada se tiver a camiseta. Mas eu quis comprar para elas e está guardadinha, para elas terem a memória da camiseta que elas batizaram. Mas foi uma escolha minha, pessoal, para criar memória nelas, tá entendendo? Mas não, gente, não tá dando. Então nós precisamos do Paracletos, nós precisamos voltar para o evangelho puro e simples, nós precisamos voltar para a palavra. Fique atenta na sua igreja. Está sendo pregado a palavra em um culto de 1h30, a maior parte do culto tem que ser a palavra.
viu? A maior parte do culto tem que ser a palavra. Ai, que legal, que lindo. Se tiver a camiseta e te der vontade, compra. Se tiver lá um chaveiro, sabe, que tua filha vai lembrar. Ela vai lembrar. Às vezes a gente tá aqui arrumando guarda-roupa e a gente pega lá, né, que daí tira tudo. A gente lembra e tá tudo bem. Agora, por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Nós já passamos disso. Que coisa linda, que bênção do Senhor. Então, olha que lindo que esse versículo está falando pra gente. Com santos ornamentos. E olha que coisa maravilhosa que fala. Eu amei isso. Os jovens vestidos com roupas sagradas são tantos que parecem as gotas do orvalho. Sabe o que é isso? Avivamento, gente. O avivamento é isso, é o evangelho sendo pregado na sua integridade, na sua verdade. E muito mais do que pregado, ser vivido. Ser vivido. Sabe que eu na reunião de pais, eu fiz na capela, que eu falei com vocês no começo aqui do nosso devocional, e eu iniciei, porque eu tô numa igreja católica, certo? E eu iniciei com a oração do Pai Nosso, porque é algo comum entre nós, né? Entre nós evangélicas e os católicos. E nós ali começamos orando o Pai Nosso, e daí ministramos, depois fizemos uma dinâmica no final, mas eu tive a oportunidade de falar com eles um pouquinho sobre o Pai Nosso, sobre a importância. Participamos do... Maravilhoso, Jaque. Tem um propósito. Tem, né? Eu sei que vocês estão entendendo o que nós estamos falando, né, meninas? Graças a Deus. E daí, gente, eu tava lá e eu tive a oportunidade de falar para eles e para mim também que a oração do Pai Nosso, muito mais do que a gente falar ela todos os dias, né? Como assim, um amuleto de proteção, que a gente precisa viver essa palavra. Entendeu? Que nós precisamos viver. Aí eu fui falando, será que quando a minha e a sua família tá passando uma dificuldade, eu tô falando de um Pai Nosso, gente, que todo mundo conhece, tá? Cristão e não cristão conhece. Será que quando a gente tá passando uma dificuldade, a gente lembra que o nosso Pai é o Pai que traz o pão de cada dia? Será que nós lembramos que Ele é o Pai da provisão? Será que nós lembramos quando nós somos ofendidos de que, na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados? Será que nós lembramos e pedimos para que a vontade dEle, que está no céu, seja feita acima da nossa? Isso é a oração do Pai Nosso. Isso é evangelho simples. E depois ali, nós podemos no final acender uma vela e orar, cada um ter o seu tempo de orar com a sua família. 2 placas, um mesmo reino. Vocês estão entendendo? Nunca será sobre placa, sempre será sobre reino. E nós vamos nos surpreender muito quando nós nos encontrarmos no céu. Nós vamos nos surpreender muito, porque nunca é sobre placa, é sobre reino. Nunca é sobre pessoas, é sobre o Rei. Nunca é sobre o que eu vou receber, é sobre o que eu vou conhecer dele. Sabe? É sobre isso. São verdades simples que estão se perdendo. São verdades simples que estão aí entrando naquilo que eu falei lá no começo, nas distrações. E olha o alinhavo que o Espírito Santo faz maravilhoso. Muito obrigada, Espírito Santo. Ele permite a gente viver na pele as coisas, para a gente ministrar com autoridade. Eu falei com você sobre as distrações, não é verdade? Que eu fui distraída e eu vi o quão ruim é ser distraída. O quão suscetível a gente fica. Não deixe
distrações nas igrejas tirarem de você o foco principal. Não deixe. Espírito Santo de Deus, o nosso Paracletos, nosso personal íntimo, não permita que nós sejamos distraídas por tantas e tantas e tantas coisas que as igrejas querem oferecer. Não está errado, Senhor, promover coisas. E eu peço aqui que o Senhor traga o entendimento em nome de Jesus. Toda confusão está repreendida agora. Traga o entendimento real, Senhor, da confusão que estão fazendo com o seu evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Se você, eu estou falando na igreja, mas às vezes é no seu trabalho, às vezes é na sua casa. Às vezes o Espírito Santo de Deus vai te fazer você ficar incomodada com alguma coisa. Fica atenta, por favor. Escuta, não se distrai agora no que a gente está falando. Se o Espírito Santo te fizer, nossa, aquilo ali não me incomodava, agora está incomodando. Fica atenta. Não deixa pra lá. Pega aquilo que está incomodando, ora, fala com Deus, tal amizade de um filho, de uma filha, eu não sei, está incomodando. Pode ser tudo distrações. Viu, minha querida? Viu? Ele incomoda na hora. Às vezes você está no teu trabalho e vai acontecer alguma coisa que aquilo vai te incomodar. Fica atento que o Espírito Santo está querendo te falar alguma coisa. Às vezes você está na igreja, você está lá, você está alinhado, você está conectado com o Senhor. E vai acontecer alguma coisa que teu coração na hora vai fazer. Opa! Presta atenção no opa. Presta atenção. Por favor. Por favor. Viu, minha querida? Sabe, eu sempre leio. E essa semana eu pude experimentar isso. Eu tô vendo isso agora. Obrigada, Jesus. Na própria palavra de Deus, fala isso, né? Que a forma que o Senhor tinha, principalmente com os profetas do Antigo Testamento, ele fazia com que os profetas passassem pelas coisas, sabe? E Zacarias foi um profeta que ele, meu Deus do céu, ele passou por coisas vergonhosas. Deus falou para ele ir em praça pública com as calças abaixadas para mostrar a vergonha, para dizer para o povo a vergonha que o povo ia passar, sabe? E toda essa questão da distração que o Senhor, né, me trouxe. E foi agora também. Foi para esse alinhavo final aqui hoje, meninas. Para que a gente entenda que não importa se é na igreja, se é no trabalho. Não importa. Não importa em qual lugar que nós estamos. Fique atenta às distrações, por favor. Não se distraia com coisas, com movimentos. Não se distraia com coisas. Não se distraia. Eu e você não somos movidas por movimentos. Eu e você somos movidas pelo vento do Espírito Santo de Deus. Tira de nós as distrações. Amém. Obrigada, Senhor. Eu também peço todos os dias, Marcinha, todos os dias. Me incomodou muito. Olha lá, Sassá. Você abre mão de uma conexão dessa? Não tem como a gente abrir mão, sabe? Meninas, por favor, e guarda essa informação. Eu e você, nós não nos movemos por movimentos. Nós nos movemos pelo vento do Espírito Santo de Deus. Se o vento do Espírito Santo de Deus soprar você para lá, você vai. Se ele soprar você para cá, você vem. Se ele soprar você para o outro lado, você vai. Se o vento do Espírito Santo soprar, agora você não vai para lá. E eu também não venho. E nós também não vamos para cá, porque a multidão está indo, porque é o movimento do momento. Não, nós não vamos. Pode ser que ele nos sopre para o movimento, mas daí nós vamos no movimento porque fomos sopradas pelo Espírito Santo de Deus, certo? Então, meninas, é isso. E a palavra da semana para nós é isso.
Movimente-se pelo meu sopro, pelo sopro do Espírito Santo. Movimente-se de acordo com o sonho. Eu não sei como que vai formular essa frase, mas é isso. Tá, Marcinha? É nesse sentido. Nós nos movimentamos pelo sopro do Espírito Santo. Nós não precisamos de ir em modismos, nós não precisamos, nós temos tudo que nós precisamos. E me desculpe, mulheres, se eu confrontei algumas de vocês aqui, mas não sou eu confrontando, é o Espírito Santo de Deus em amor. Em amor. Tá bom, minha querida? Então, mova-se pelo vento do Espírito. Mova-se a isso. Mova-se pelo vento do Espírito. Meu Deus, claro que eu tenho. Você me chama que eu vou te mandar. Você me chama, por favor. Me chama que eu vou te mandar. Tá bom, minha querida? Pega o teu endereço, pega tudo o que precisa e você vai receber o manual de vida principal que você precisa na tua vida. Por favor, tá? Me chama aqui no direct ou no meu particular no Instagram e eu vou te mandar. Tá bom, meninas? Então é isso. Movimente-se pelo sopro do Espírito. Isso. E nós não vamos ser distraídas, tá bom, meninas? Tá bom, meus amores? Ai, meu Deus. Te amo. A Milena, gente, eu sempre falo isso, mas eu não aguento com o que falar. Ela é o maior exemplo pra mim de que a gente ser de Deus é a gente fazer o que Ele gosta, porque ela é assim, gente, sabe? Maravilhosa. Ai, meu Deus. Hoje é um dia de guerra. Eu quero orar pra gente finalizar, tá bom, meninas? Vamos orar? Pai, muito, muito obrigada. Obrigada por esse devocional. Obrigada, Espírito Santo, por nos alinhar. Obrigada por nos posicionar novamente. Sim, nós não queremos ser distraídas. Seja conosco muito de perto, para que não sejamos distraídas, Senhor. Seja dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, em qualquer ambiente que nós formos. Nós não queremos ser distraídas por nada, nem ninguém. E não queremos nos mover pelo movimento, pela movimentação das pessoas ou por aquilo que desejamos. Nós queremos nos mover pelo sopro do Teu Espírito Santo. E nós sabemos que o Senhor impulsiona as pessoas, porque na Tua palavra está escrito isso. Que o Senhor impulsiona as pessoas que Te amam e Te buscam para fazer e para estar aonde o Senhor quer. E nós estamos neste lugar, esperando o Seu impulsionar, o Teu sopro, nos dizendo para onde devemos ir, ou se devemos permanecer em determinado lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos pela paz que excede a todo entendimento que está sobre nós e pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Deus abençoe, fique atenta, fique antenada. O Senhor de Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te incomodar com algumas coisas. Não deixe para depois. Pega essa informação, pergunta para Ele, veja com Ele e faça o que for preciso, tá bom? E nós seremos movimentadas pelo sopro do Espírito Santo. Deus abençoe a sua semana. Aproveite o seu sábado. Aqui tá um sol tão lindo, gente. Eu vou pegar minha família e vou sair um pouco. Não sei se vou pôr o pé na praia com eles. Não sei se vamos tomar um açaí. Eu não sei o que nós vamos fazer. Nós vamos em família aproveitar o nosso sábado de tarde. Aproveite aí também. Tá bom, minhas amadas? Domingo, adore ao Senhor. Ele é o único que deve ser adorado, viu? Ele é o único que deve ser adorado. E nós vamos viver e pregar muito mais com a nossa vida diária um evangelho puro e simples, verdadeiro. Deus abençoe, tá bom? Nos vemos amanhã novamente, se Deus quiser. E para aquelas que chegaram depois, no início do nosso devocional de hoje, eu passei informações, valores, tudo sobre o nosso encontro e sobre o nosso curso, que vai começar em outubro, aprendendo a ouvir o Espírito Santo, tá bom? Nós vamos disponibilizar os links também. Fiquem nos grupos, depois vamos colocar aqui no Instagram. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Um beijo, ó. Amo vocês. Tchau.